Olá, menina! Tudo bem? Seja bem-vinda a mais um programa Menina Nem Te Conto. Tá vendo os nossos coraçõezinhos? Porque a gente ainda tá no mês especial do Dia dos Namorados. Então, não esquece de você curtir, comentar, compartilhar. Manda para suas amigas, manda para sua mãe, manda para o seu pai, manda para o seu... Não, crush não pode, né? Dia dos Namorados, pode, né? Manda Pode. sim. Manda sim. Manda, manda. Se tiver coisa a resolver, resolve agora. Né? E se tem coisa pra resolver, volta uns podcasts. Aí você já corta. Pra você, pega a dica da Natália. Coloca na parede. Depois você vai lá entender quando você for assistir. Hoje o nosso programa tá bem especial. A gente tem uma invasão aqui no nosso Menina Nem Te Conto, mas é uma invasão abençoada. Com certeza. Essa invasão pode. É de peso. Estamos com um casal aqui muito abençoado. Um casal que tem nos abençoado faz muito tempo e muito, né? Sejam bem-vindos, Di e Torres, Evangelista Torres. Amém, obrigado. Uma alegria ter vocês aqui. E é claro que a gente começou o mês dos namorados com presença masculina, né? É verdade. E agora a gente vai fechar com presença masculina. Começou com os não acostuma, não. Vai terminar com o evangelista. O consagrado humor, né? Vai fechar com chave de ouro. Mas só avisando os consagrados, vocês não acostumam, não, viu? Que aqui o negócio é pra mulher, né? Verdade, é verdade. Mas sejam muito bem-vindos. É uma honra muito grande ter vocês aqui. A Di já é de casa. A cadeira cativa. Cadeira cativa já. Já faz 2 dias, Eu tô aqui. Antes era só... Quis trocar com ele hoje. É pra dar as boas-vindas. Aquela cadeira ali é a das boas-vindas. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem legal. E é um assunto também bem complicado, vamos colocar assim, né? A gente não traz nenhum assunto fácil assim, mas... Tá bem difícil. É bem difícil. Hoje a gente vai falar sobre a carência. Eu acho que é uma situação que alguém, se você não passou, uma hora você vai passar, né? Todo mundo, em algum momento ali da vida, vai passar por uma situação de carência. Mas hoje a gente vai falar sobre 3 tipos de carência. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a carência afetiva, um pouquinho sobre a carência física e também sobre a carência espiritual. Mas antes da gente começar, Di, você tinha lido aí, lê pra gente. O que é a carência? Porque é muito forte. É forte. Gente, o significado dessa palavra, ela é muito, muito forte mesmo, como a Tassi disse, porque ela diz assim, ó, falta de algo necessário, privação. Olha isso, né? Então, às vezes, a gente fala como carência como uma coisa tão comum, né? E as pessoas até banalizaram, como a Sara falou. Você é carente, né? Essa palavra, mas realmente é uma coisa muito importante, né? Falta de algo necessário. E se é necessário, então a gente precisa buscar alguma forma para que essa carência, esse algo que falta, seja preenchido. E né? o algo certo, né? E Senão vai dar mais ruim ainda, na verdade. Mais carente aí. Senão a carência pode se tornar uma defraudação. E aí você vai puxando. Vários spoilers, né? O friendzone também, que a gente falou. É verdade. Uau. Mas tudo isso realmente está muito relacionado com o namoro, com o relacionamento, né? O quanto as pessoas, às vezes, deixam de ser o que ela é para viver o outro, né? Sim. E, às vezes, até por motivo de carência, ela vai buscar em outra pessoa algo para suprir um buraco que ela acha que ela tem, né? Então, aí já entrando no nosso primeiro tema aí, que é a carência afetiva, que está muito relacionado com o nosso emocional, né? Então, às vezes, você ali tem uma necessidade de se relacionar e você acaba aceitando qualquer coisa por essa carência afetiva que você tem, né? É bem complicado. Se eu pudesse... Olha só como... Eu acho que é legal esse tema até para discutir. Deus, né, quando ele fez o homem, ele fez uma colocação. Né? Ele diz assim, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda.
Então, quando você olha para essa questão, a gente imagina assim, ó, um Deus perfeito faz uma criação perfeita, num lugar perfeito, e tem plena comunhão, uma comunhão perfeita com ele. Mas ele olha para aquilo e para os animais que foram criados, e ele fala, cara, não é bom que o homem viva só. E mais do que isso, eu vou fazer alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então, quando ele fala corresponder, não era falta de comunhão com Deus, porque havia uma comunhão correspondida com Deus. Então, ele está falando do quê? De uma carência que... né, falta de algo necessário. falta de algo necessário. Exatamente. Então, para corresponder com o quê? Ele não tinha necessidade, tinha comunhão com Deus. Mas para corresponder o quê? Fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Porque foi isso que o homem fez. Essa foi a necessidade. Opa! Essa foi a necessidade dele naquele momento. E aí entra nessa questão mesmo que a Tassi está falando, né? Dessa questão emocional ou afetiva, que é uma necessidade do homem. E aí a gente vê isso acontecendo em vários momentos, em várias situações, né? Se a gente pode colocar, de repente, a questão emocional. Então, se o que ele precisa entender? Não dá para eu buscar no homem essa completude que eu tenho em Deus, esse relacionamento. Então, quando eu olho para essa questão emocional, eu vejo que a gente pode blindar o nosso coração. Porque que você falou, a gente busca no homem essa questão de ser feliz, né? Num relacionamento, de ser feliz, mas a gente nunca vai achar no homem. Ser completo, né? É exatamente, em Deus a gente tem. E às vezes, né, Torres, nem é só especificamente no homem que a gente está falando. Usa de uma amizade, de um familiar, de uma dependência que ela tem emocional sobre outra pessoa e afetiva, né? Como o Torres leu ali agora. Então, Deus já criou a gente para buscar essa comunhão. Então, já está em nós buscar que a gente tenha uma outra pessoa. E é bíblico isso, Sim, né? Que você vai se unir a outra pessoa, Total. os dois serão uma só carne. Então, esse amor do relacionamento, Deus já nos criou com isso. Sim. Mas o problema é a dependência desse relacionamento para você ser feliz. É isso aí. Né? Porque daí você cria essa carência afetiva que a gente está falando. Sim. Eu só vou ser feliz, completamente feliz, se eu me relacionar com outra pessoa. E o mais grave ainda, né? Se eu me relacionar com aquela pessoa. É isso aí. Porque daí você cria um parâmetro na sua vida que eu só vou ser feliz, só vou ser satisfeito se eu estiver com fulano. Com Sim. fulano. E aí tá tudo errado, né? Porque a gente entra num relacionamento para fazer o outro feliz. E não para me fazer feliz. É isso aí. E aí eu fico... Hoje eu tava lendo... Hoje foi de Deus. Eu tava lendo... Só lendo a Bíblia, nem te Tô no conto. clima, hein, menina? Hoje eu tava fazendo a leitura bíblica, né? E tá em Cantares. E aí a Sumita, ela fala, né? Ó filhas de Jerusalém, eu vos faço jurar, não acordeis nem provoqueis o amor até que ele queira. E quando a gente pensa nesse contexto, né, de uma adolescente que ainda não tá ali na fase de um namoro, não tá ali numa fase de criar um relacionamento, qual que é o preço de eu despertar esse amor fora do tempo? Por que eu estou despertando o amor fora do tempo? Porque o amor, ele se faz necessário, ele é uma bênção, mas no tempo certo. Eu já vi, quantas vezes eu já não vi isso, já, né? Cuidando de adolescente. Adolescentes despertando o amor fora do tempo para suprir uma carência que na verdade, essa carência não era uma carência humana, mas era uma carência em Deus. Sim. Então, quando eu li esse versículo, eu fiquei até pensando, cara, é isso. Muitas vezes adolescentes querem despertar o amor para dizer que eu estou namorando, tenho um crush. No dia dos namorados, dia 2 de julho, vou lá e coloco uma fotinho, entendeu? Eu vou receber um Pix. Já tá programado eu vi lá, aqui. todo mundo de alguns viu. centavos. Então, Sim. Você viu em direta, né? Ô, amiga, e a gente já teve casos de a pessoa se relacionar porque achava que essa necessidade de relacionamento era com outra pessoa. E quando ela teve esse momento, ela não falou era. que Não era, né? não era. Não era isso que eu queria. Eu vi uma vez uma frase assim, Tassi, que
o tamanho... A gente tem um vazio dentro da gente que é exatamente o tamanho de Deus, né? Então, não é de outra pessoa que você precisa depender, não é disso. É essa plena comunhão que o Torres comentou, né? Quando Deus criou Adão, ele tinha essa plena comunhão, ele não precisava de mais nada. Mas Deus, não é isso? Criou uma mulher porque não é bom que o homem viva só. Então, Deus, ele fez esse planejamento, ele sabia que não era bom e deu esse presente para o homem, né? Mas isso não quer dizer que ele já não era pleno com Deus, né? Existem os dois tipos, né? O relacionamento aqui com o homem e o outro é um relacionamento com Deus. O seu relacionamento com Deus não vai preencher o relacionamento que você tem com o homem. E o seu relacionamento com o homem também não vai preencher o relacionamento que você tem com Deus. Amar a Deus e o próximo. Sim. Se eu pudesse resumir isso. Porque é esse o ponto, tá? Eu acho que esse é o ponto. A gente não pode errar a questão, né? Então, havia comunhão com Deus. Mas depois eu falei, vou fazer alguém que corresponda. Esse relacionamento estava completo, né? É isso aí. Exato. Mas depois eu preciso criar alguém que corresponda. Então, tinha uns animaizinhos lá, sabe? Aqueles que entraram na arca de Noé, que tinha o pai. E o homem falou, não é bom que o homem viva só. Então, tem que criar alguém que corresponda. Então, por isso que existe o matrimônio, o casamento. Já é um plano e um projeto de Deus. Só que fora do tempo, como a Sara disse, é prejudicial. Por quê? Porque Deus o quê? Criou o homem, teve a comunhão, depois deu um jardim, entende? Então tem toda uma etapa para chegar nisso. E antes disso, sempre vai ser prejudicial. Você vai pular etapas. Vai pular etapas que são desnecessárias, entende? E pensa que a Bíblia fala que um dia para Deus é como 1000 anos, né? Então, Deus criou o mundo em 7 dias. No 7º dia ele descansou. No 6º dia ele fez o homem. Quanto tempo Deus demorou para criar o homem e a mulher? Sim. Então, ele criou lá, fez a separação do dia e da noite. Depois ele foi criando todas as coisas. Criou os animais, criou... até criar o homem e depois criar a mulher para que eles pudessem... Então, tem gente querendo criar o homem e a mulher antes de criar o resto das coisas, entendeu? Exatamente. Né? E aí as consequências vêm, né, Tassi? Porque, e assim, aí vem a carência, a dependência de algo, porque você tá fazendo o inverso das coisas. E aí você pula etapa. Então, na adolescência, poxa, você precisa do grupo, tá junto com o grupo, você pode curtir, aproveitar um monte de coisa, mas você vai namorar. Tem que colocar o nome nos animais primeiro, né? Falar que é o leão é o leão. Esse é o ponto. Cara, é justamente isso, entendeu? Essa é a ocupação, entendeu? E até, eu sei que a menina a gente conta, mas até o menino, né? A gente conta. Cara, tem que trabalhar antes, entendeu? Primeiro é um jardim, entendeu? Vai antes cuidar do jardim, vai pôr nome nos animais. É isso aí. Vai ter responsabilidade. É isso aí. São outras responsabilidades que vêm antes pra formação. Olha tudo que Deus criou, que Deus nos ensina com a criação. É um passo a passo. É um processo. Aí. Então tem tantas coisas, né, que a gente vive na adolescência antes de assumir um relacionamento. Porque é prejudicial. Você vai assumir um relacionamento agora, porque relacionamento também é responsabilidade, que nem você disse. É uma responsabilidade adquirida. Mas tem tantas coisas que são formatadas, que é tão legal, né? Na adolescência, a gente faz tanta coisa que é... O Torres, eu penso assim, né? Deus poderia ter criado a mulher antes. E ter falado para a mulher, vai você junto com o homem... cuidar do jardim, vai junto com o homem, dar nome para os animais. Mas não, era mostrar a responsabilidade que o homem tinha que ter sobre tudo aquilo, conhecer quem ele era, e aí vir a auxiliadora, a ajudadora e tudo mais, foi o que a gente né? conversou nos Consagrados. Você pode também assistir essa conversa lá nos Consagrados. Cara, eu vou ter que assistir todos eles. Uns 4 ou 5. Tá parecendo filme da Marvel já, né? Que tem que assistir a série. Uma série, né? É uma série, você tem que assistir na sequência. Que legal. Exatamente. Fazer uma maratona. Aproveita o mês de julho, férias. Junta as amigas, assiste tudo junto. E aí eu começo a pensar nessa questão emocional e afetiva, né? Então a gente sabe que cada grupo tem uma necessidade. O ser humano tem essa necessidade, então eu acho que esse é o ponto. Emocional e afetiva. Então o casado tem uma necessidade, né? O solteiro tem também uma necessidade, mas e o adoles? A gente sabe que tem essa questão do grupo emocional e afetivo, e às vezes a gente está querendo suprir isso com outra coisa, entendeu? Sim. Não é? Então, eu acho que a gente acaba se frustrando. Eu acho que o Paulo diz uma coisa: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Então, ele está vivendo uma situação onde os caras tinham que trazer um sustento para ele, mas falharam nisso. Então, houve decepção.
lá também ele diz que viveu várias situações boas e ruins que acontecem, faz parte da nossa vida. Mas ele falou, aprendi o segredo de viver contente. Por quê? Porque ele estava satisfeito em Deus. Então, a satisfação em Deus faz a gente entender que eu posso ter problema na vida, posso estar feliz, posso estar triste, posso ter problema com as pessoas ao meu redor. Cara, mas eu tô satisfeito, porque eu tô com Deus, entendeu? Sim, eu acho também condição que disso. o adolescente, ele tem muita dúvida, né? Sim. Sobre o futuro. O futuro é muito incerto, então... mas será que eu realmente vou me casar? Será que realmente eu vou encontrar alguém? Né? E eu acho que essas dúvidas levam você a aumentar o seu nível de carência, porque carência Sim. tem um nível saudável, né? Sim. Mas aí você aumenta o nível e quer suprir, quer fazer do seu jeito. E aí a gente pode pegar até o exemplo de Sara, né? Quando Abraão fala que ele teria um filho, Deus Sim. fala que teria um filho, ele Sim. foi lá, Sara foi lá, resolveu a parada e deu tudo errado. Por quê? Porque não era o tempo certo. Então, acho isso muito importante. Você realmente tem que ser cristão, entendeu? Tem que ser crente e acreditar que Deus vai fazer as coisas. E falando agora também do lado do crescimento, né? O adolescente, ele acabou de sair da fase de criança, onde ele tinha ali a dependência total dos pais, né? Então, ele está entrando agora para uma fase que ele é mais independente. Então, ele já vai ter essa carência natural do eu não tenho mais a minha mãe para trocar minha fralda, eu não tenho mais a minha mãe para escolher as minhas roupas, eu não tenho mais o meu pai para ligar a televisão para mim. Eu lembro que quando a gente era mais novo, acho que eu já comentei isso aqui, eu, o Thiago e a Poliana, a gente dormia na sala só pro meu pai carregar a gente até o quarto. O E Felipe às faz vezes... isso comigo. Esse bilhete, né? É verdade, esse bilhete. É verdade. E às vezes a gente nem tava dormindo de verdade. Mas, tipo, a gente via, por exemplo, eu via que meu pai levava a Poliana e eu e o Thiago fingia que tava dormindo, que era pra ele levar os três. E aí chegou num nível que já não dava mais pro meu pai carregar a gente, né? Mas a gente sentia essa que da hora. falta. Então, essa falta, essa carência é natural do Sim, ser humano. natural. Principalmente do adolescente, porque ele está passando nessa transição de não sou mais criança. É isso E aí. agora eu tô indo para uma fase adulta onde eu vou ser responsável pelas minhas ações, né? Então, tudo isso é natural. Totalmente natural. Deus já nos criou assim. Então, a Sara falou uma coisa que é importante. É você entender qual é a linha do natural. É isso aí. Até aqui é natural por conta dessa transição. É isso aí. Porque Deus nos fez com essa carência, essa necessidade de nos relacionar. Mas até aqui é normal. Passou Sim. daqui, eu tô ficando dependente de algo Sim. para eu ser feliz. E a gente estimula ele, né? Quando a gente tá pregando pros adolescentes, falando, a gente fala, cara, você tem que fazer família, não é? Você vai suprir uma carência que você tem, uma necessidade. É natural isso, Sim. entendeu? Sim. E aí entra no ponto, né? Fora do tempo, aí sim é prejudicial, que é o que você E tá aí falando. a gente entra também aqui agora na carência física, né? Sim. essa Eu é fiquei mais até complicada. pensando, né? Na carência física, a fome é uma carência física, né? Então tem gente muito carente. Que na adolescência a gente sofre muito com essa carência, né? Porque Sim. é uma fome incontrolável, É. né? Mas aqui a gente, nesse ponto da carência física, a gente tá... vamos entrar num ponto que acho que é mais crítico, mais Sim. delicado, vamos dizer assim, né? É daquele momento que você já passou uma linha que você não deveria cruzar, mas dá para voltar atrás, né? E aí entender que o seu organismo vai ter a carência física, que é o que a gente já falou, que existe a carência física que é natural. Aí você volta um podcast que o seu organismo está mudando e que essa carência, até o limite que a gente falou, ela é natural, ela é normal e ela é saudável. O problema é quando ela passa daqui, né? Mas entender que passei. E agora? Agora precisa voltar. E Eu acho dá que para esse- voltar. Volte É, 3 dá. Eu casas. acho que esse é o desafio, né? Porque Igual o quando... tabuleiro, né? É. Errou, volta. Opa, volte uma casa. Mas assim, quando a gente fala dessa questão, realmente, tá? Se a gente tá falando para eles que tem consequências, né? Suprir a carência dessa forma formata em você um condicionamento. Quando você usa droga,
geralmente a gente vai puxar a raiz disso, a gente vê uma família desestruturada, vê que houve carência, vê várias coisas, e da mesma forma o sexo também. Então, se você voltar um pouco antes, havia muita carência e o pessoal supria com droga. Se você voltar algumas gerações, os caras, droga, rock and roll. Mas hoje a bola da vez e o diabo tem usado muito a sexualidade, porque desconstrói da mesma forma. Então, a questão de identidade é desconstruída, assim como era na droga. Então, tem muita coisa rolando e acontecendo, mas o sexo também E pode o levar diabo, ele é você- muito astuto, né? E se a gente parar para pensar, a bola da vez era droga. A bola da vez agora é a sexualidade. Mas o diabo, ele veio construindo... Sim. Desde as drogas, ele veio construindo Sim. para que chegasse na Sim. sexualidade. Sim. E pode ser que amanhã Sim. a bola da vez seja outra coisa. Sim, com Porque o certeza. diabo nunca vai desistir de matar, roubar e Esse é o destruir. ponto. Exato. E que eu acho que esse é o ponto. E aí ele tá agindo isso. E também, por que tem cara viciado em pornografia? Ou mulher também? Sim. Hoje, homem e mulher. Vício, por quê? É o vício, entende? Então a gente tá falando dessa questão de sexualidade. Muitas vezes o cara inicia até por uma pornografia, né? Começa a ver, Acha que não inicia. faz mal. E aí parte pra experimentação sexual, né? Então, voltar atrás é sempre difícil, não tem como. Pra tudo, né? Tudo, mas é possível. Então, eu acho que é uma ajuda procurar alguém, entendeu? Para te Eu ajudar acho que antes nisso, disso né? também é tomar uma decisão de verdade, né? Sim. Então, tá errado, você já sabe que tá errado. Você precisa tomar uma decisão e dizer Sim. assim, eu não quero essa vida para mim, porque eu sei das consequências que ela vai ter, né? E aí sim procurar uma ajuda Sim. e dos líderes. E que pode ser dos consequências pais. graves e que Sim. você vai levar aí pra vida, né? Meu Deus. Eu nunca me esqueço de uma história que o pastor Clóvis contou de um casal que não conseguia ter relação sexual porque o marido estava acostumado com a masturbação. Então, ele só Forte. conseguia ter prazer na relação Sim. sexual. Ele não conseguia Sim. ter prazer porque o prazer, no vício dele, o prazer estava relacionado com a masturbação. Sim. Então, é você despertar algo que não tem que ser despertado naquele Sim, momento. sim. E o quanto isso é prejudicial lá na frente, que é as Sim, consequências. sim. Porque enquanto você está vivendo, é o caso das drogas. Sim. Enquanto você está vivendo esse momento, uhul, Sim. né? Sim. Delícia, o prazer e tal. Mas e a consequência que isso vai trazer? Sim. Isso falando aqui do físico, né? Sim, e é interessante porque, quando a gente olha isso, por exemplo, eu já vi situações de mulheres, né, que construíram a sua família lá na frente e tiveram prejuízo com isso. Então, por quê? Porque se encontram com ex-parceiros sexuais. Cara, eu vou falar uma situação grave, mas já vi uma pessoa que estava aqui e aí veio um ex-parceiro sexual e falou, nossa, a pessoa está aqui, vou me esconder. Então, olha só, Constrangedor, né? constrange isso, é muito ruim essa questão. Mas também quando eu tenho alguém que eu decidi ser uma só carne, construir uma família, cara, eu posso levar uma visão distorcida daquilo que Deus criou e é bom e pode abençoar. Então, uma visão distorcida daquilo que é bom cria um parâmetro ruim, entende? Então, eu chego lá e fico pensando num sexo totalmente distorcido daquilo que é a realidade. E é para ser bom, é para ser prazeroso, é para responder hormonalmente, psicologicamente, espiritualmente. Tem todos os caminhos e Deus criou muito bem algo que é para ser bom e prazeroso. E além disso, tem uma consequência, porque você faz uma família. Você vai dar fruto daquilo que é tão bom que vai gerar um filho através disso, entende? Mas se a gente usa de forma correta e corresponde isso de forma incorreta, então gera trauma. Emocionalmente também, posso voltar a uma casa, emocionalmente você vai ser ferido, né? Você vai começar a trazer a forma distorcida, porque aquilo que é para ser bom vai começar a se tornar uma coisa tão banal, sem preço, sem, sabe, tantas coisas. Então daria para falar N coisas em relação a E isso. falando para a mulher, Nossa. assim, né? Aquele sentimento de que fui usada Nossa. é a pior coisa do mundo. Misericórdia, né? Para você Misericórdia. conseguir se libertar disso Sim. depois é muito difícil. Sim. Então, pensa nos passos para frente. Sim. E é o que a gente acabou de falar também, né? Não vai até lá. Porque a linha ali
É muito difícil. Sim. Então, não se permita chegar até lá. Porque se você permitir chegar até lá, você vai cair. É um Sim. piscar de olhos, né? É, você vai cair. E o Espírito Santo vai estar ali, né? Para! Gritando, né? Derruba um cone na sua frente. Derruba o cone na sua frente. Cai o poste, o carro bate. Você tá ali. É igual filme, né? Quando tem perseguição, Deus, que fala passa por comigo. cima. Aí você tá passando por cima do poste, passando por cima da batida do carro, pula o caminhão, passa embaixo, né? Então Deus tá colocando tudo ali e você tá tão focado no desejo da No carne, momento, no momento. né? Sim. Que você não vê. Que o Espírito Santo tá berrando ali Meu na sua dia frente. tá difícil. Não, é Deus que tá querendo falar mesmo, entendeu? Olha eu aqui. Então, no dia difícil, Deus, o que você quer me falar? Né? Tá bom, entendi, não é esse caminho, vou pra lá, né? Eu sei, esse daí é o enviado de Satanás. Vou bloquear esse aqui. Já entendi. Coloca a culpa no diabo de coisa que é culpa sua, né? Nossa, Você esse é buscou, forte. Esse é forte. né? Você buscou. Você adicionou ele no seu Instagram. E vamos E ser... assim, é o orar e vigiar sempre. Né? Eu lembro que uma vez eu brinquei com uma pessoa que eu falei assim, nossa, eu vou bloquear essa pessoa do meu Instagram porque tá me fazendo pecar. E é isso mesmo. Sim. Porque a Bíblia fala que se sua mão direita tá te fazendo pecar, arranca ela fora. Sim. Então, se essa pessoa que é seu amigo no Instagram, seu amigo no WhatsApp, tá te fazendo pecar, bloqueia, arranca Sim. fora. Tem que ser Sim. radical, né? Tem que ser radical. Total. E hoje a sociedade que a gente vive, né, tá muito Liberal. muito liberal, tá desconstruindo geral. E a Bíblia alertava que seria assim, e vai piorar. A gente não pode pensar que vai melhorar. Para mim vai piorar. Então E o a gente pior, tem que né? tá- Aí usa a Bíblia contra você mesmo, né? Que eu vejo muito aquele seja forte e corajoso. Não, eu sou corajosa. Eu sou forte. Eu consigo. Não consegue, gente. Não. Olha o diabo usando... E o diabo faz muito Sim, isso, né? Porque o diabo total. conhece a Bíblia muito mais do que muito Total. crente. E o ponto Total. fraco das pessoas também. Então, né? o diabo tá usando a Bíblia pra te Total. atingir, né? E aí, qual que é o versículo lá em Apocalipse? Imoralidade sexual. Que não herdarão o reino de Deus. Cara, forte, você entende? Pensei que você queria que a gente falasse o endereço. Eu até falei devagarzinho. Nem eu lembro. É Não citei porque eu não lembro. Só citei onde tá, mas o endereço, cara. Nem de casa eu lembro o endereço. Sempre pergunto pra Di. Coloca nos Di, qual que é o comentários. número? Faz 3 anos. O importante é você saber chegar lá, né? E pra Bíblia Foi se aqui, ó, aplica né? Vamos lá. Teve um dia que ele foi na torre errada. E não uma vez, mano. Pô, eu acho que essa semana mesmo, falei, nossa, Fê, acho que eu tô no lugar errado estacionando. Eu tô achando o número da Viu? vaga. Quem nunca pegou a Bíblia e falou assim, não, tá em Apocalipse. Não, acho que tá em Gênesis. Quase nada, né? Mas você entende que é uma desconstrução lógica, né? O diabo, poxa, o que eu quero? Não quero que você vá pro céu, entendeu? Cara, ele tá trabalhando justamente naquilo que a gente sabe que a E gente ele não tá pode conseguindo vacilar, fazer entendeu? o trabalho dele certinho, né? Tá, Vamos muito. combinar, porque você tá caindo na dele, cara. Mina. Muito melhor do que os crentes, né? É. Sim, O trabalho que os crentes deveriam estar fazendo com tanto amor, né? sim. O diabo Tassi. tá ó, passando a rasteira. E isso que você disse, Tassi, no sentido de, ok, eu pequei, eu já experimentei, eu gostei, e agora eu tive uma decisão, eu falei, eu não quero mais. Cara, aconteceu com a gente veio pra igreja, a gente já tinha experimentado muita coisa que não era pra ter experimentado. Então tinha dia que eu expulsava o torre de perto de mim, entendeu? Por quê? Por causa do limite. Então a gente precisa se conhecer e não permitir algumas coisas para que não aconteça. Sim. E tomar uma É o decisão, limite. né? É o limite a decisão. E isso é aí. aquela decisão de decidido. Sim. Não é uma decisão Eu quero, do dia né? que à noite eu já mudei de quero. ideia, né? E vamos ser sinceros, é ser crente mesmo. Cara, eu quero Tem que ser ser crente. crente. Cara, eu quero ter uma família, sabe? Eu quero isso pra minha vida. E dá pra mudar, né, Dá, Torres? Não é total, porque... É igual a total. Di falou, não é porque já foi que não dá. Dá. Total. É possível. É a nossa história. Porque Não é? se não fosse possível, viver, todo Deus mundo. não nos teria feito Todo mundo assim. cai em algum lugar, né? Todo mundo cai, todo mundo é pecador. Mas se a gente tiver decidido e falar, Deus, eu quero ajuda pra isso, cara, contar com, né, os líderes dos adolescentes, cara, é por isso que a gente tá aqui junto, né? sim. Pra gente ir junto pro céu, se ajudando, né? Eu acho que esse é o ponto. E aí, o nosso último ponto Nossa, hein, é a pastor? carícia espiritual.
Nosso Ele gosta último de falar, ponto. né? Nossa, É, vou tirar o microfone daqui. É por isso que caiu, É, por isso que de caiu. começar o Depois. programa. Ó, eles não viram, né? Mas antes de começar, caiu o Caiu o microfone. microfone. Deus já E tava depois- falando, Eu né? tava falando, melhor não. Não percebi. E depois é mulher que fala, né? Fica a dica aí. Ups. E pra gente encerrar, a carência espiritual. E eu acho Sim. que agora a gente volta em tudo que a gente já falou No início aqui, de tudo. o programa inteiro, né? É. A nossa vida se resume na nossa dependência. Aí sim você pode ser É. dependente. Aí sim. Você pode não, né? Você deve ser dependente, né? Dessa carência espiritual, né? Tem uma coisa assim que eu acho muito legal. A gente tá falando disso, mas me chama muita atenção. Fala do rico e do Lázaro. Né? Aparentemente não tem ligação, mas eu acho que tem. Que ele mostra, o rico ele tem tudo na vida. Tem tudo na vida. E o Lázaro mendigando e comendo lá aquilo que cai da mesa do rico. Mas o final disso tudo me chama muita atenção. E tem uma coisa que... Deixa eu só pegar aqui, porque ele fala assim, mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Então, as coisas boas aqui não quer dizer que são as melhores coisas e as mais importantes que a gente precisa, porque o mais importante é Deus. Sim. E às vezes eu preciso entender que a gente está procurando o quê? As coisas boas para esse mundo. Então, a sexualidade, uma foto, né? Não essas coisas boas. O nosso coração e a nossa vida tem que estar naquilo que realmente é bom e aquilo que importa. Que é Deus, entende? Quando a gente viver isso, não importa a situação, não importa a minha carência. Se eu tiver o coração firmado em Jesus e entender que é isso que importa, as coisas podem ser ruins aqui, pode até não dar certo aqui, entendeu? Mas eu vou ter a certeza que quando eu fechar os meus olhos, cara, eu vou estar no melhor lugar que eu posso estar. Posso arrumar um marido, né, que me abençoe? Sim, cara, mas de repente eu posso arrumar um namorado que, cara, não dê certo? Posso também, pode dar errado. Mas se eu tiver com o meu coração firmado, Deus vai me guardar, Deus vai me abençoar, Deus vai me direcionar em tudo isso. Deus vai trabalhar em tudo isso, entendeu? Sim. Então, acho que é o coração... Nossa, esse cara é muito sério. A risada subiu. A Sara até falou uns... Evangelista falando, a gente... Pra voltar no clima, né, do programa. Mas eu acho que esse é o ponto, entendeu? Da questão espiritual, que volta no começo de tudo, Tassi. É em Deus que começa tudo, entendeu? Exatamente. E a escolha em Deus. Se for em Deus, cara, eu acho que... aí você fez assim, porque foi em Deus. Depositei. Tá pago. Tá pago. Dia dos namorados, né? Já comecei a pagar hoje. Dia E essa carência espiritual, quando ela é suprida, todas as outras coisas serão acrescentadas, É isso aí, né? Tassi. É isso aí. Mesmo que você vai passar por situações que Sim. você vai se sentir carente por outro motivo, Sim. que você vai sentir essa necessidade da carne e tal, mas todas as outras coisas serão acrescentadas, né? Sim. E aí, quando você conhece, a Bíblia fala, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse é o ponto. Então, você tendo Deus na sua vida, Ele vai te libertar de todo o resto. Sim. Vai ser fácil? Não. No não mundo espero. tereis aflições. Permanecer na obediência da palavra não é fácil, né? É isso aí. Eu lembro uma vez, quando eu era adolescente, que a gente tava falando de um tema específico. E aí, eu falei que tava na Bíblia. E aí, viraram pra mim e falaram assim, nossa, você é muito crente, né? Você é muito séria, sabe? Tipo, no assunto, eu virei e falei, mas, cara, a Bíblia é séria. Sim. Então, permanecer na obediência, ela é difícil. Mas, cara, é maravilhoso permanecer na obediência, né? Sim. Você até falou, você pode começar um namoro e pode estar errado. Claro que pode, é a vida. Sim. Mas se você tá num relacionamento saudável, onde não existe intimidade, sabe, específica, vai terminar, são dois filhos de Deus que vão estar indo para outro lugar. Sim. Então, vai ter erros na vida. Mas os erros naturais, né? E não aqueles que você vai cair, que vai te machucar, que vai ser difícil de levantar, né? Sim. E a gente falou, né? O relacionamento não é para você ser feliz, mas para fazer o outro feliz, Sim. né? Então pensa nesse momento.
ok, já tô num relacionamento, eu tô fazendo um outro feliz? Sim. Ou eu tô fazendo isso para suprir uma necessidade minha, uma Sim. carência minha? E depois, se não der certo, né? Como que vai ser a vida dessa pessoa dali para frente? Sim. Né? Você pode estar destruindo a vida de outra Sim. pessoa para suprir uma carência sua. Olha Vai ficar o quanto com isso trauma, é grave. né? Com trauma disso, né? Falar, cara, namorar não é bom, me relacionar com alguém não é bom. Né? Eu acho que comparar, nós né? tivemos relacionamentos que a gente fala, cara, não foi bom por um ponto, por outro, né? E é a mesma questão. E aí que, em primeiro lugar, vem o seu relacionamento com Deus, É né? isso aí. Porque mesmo que você tenha um relacionamento com uma pessoa que não seja sadio, que não seja emocionalmente sadio, que seja, você volta para Deus, né? Sim. Você vai largar daquela pessoa, mas você vai voltar para Deus. Sim. Agora, o problema é quando aquela pessoa é a sua base. É. Aí você larga esse é o daquela problema. pessoa e aí Acabou. desestrutura tudo, Até né? porque a gente aqui pode até falando só até o casamento, né? Mas durante o casamento são anos. Sim. Alguém vai falecer. E quando essa pessoa falecer, que vai ser seu parceiro, vai acabar a sua vida, sabe? É óbvio que deve ser, tipo, horrível, né? Mas, cara, a gente passou por uma pandemia. Quantas pessoas a gente não viu morrendo, falecendo? Pessoas de idades diferentes. Então, Deus tem que ser a sua base. Deus vai ser sua base enquanto você for solteira, quando você estiver namorando, quando você estiver casada, quando você já tiver filhos. Sempre vai ter que ser sua base. Por isso que é tão fundamental, né? E é legal, porque quando você se relaciona... Opa, que emocionado. Quando você se relaciona dessa forma, que nem falou, mesmo que a pessoa esteja com uma ideia e concepção errada, ela vai sair do relacionamento com você falando, cara, essa é a forma correta. Sim. Ela pode até entrar pensando errado, né? Sim. Mas ela vai sair muito melhor. É isso aí. Fala, cara, ele não abriu mão de Deus por causa de mim. Cara, eu preciso de Deus primeiro. E pode até ser que ele não te aceite por isso. Sim. E glória a Deus se ele Sim. não te aceitar Isso. por isso. Vai, compra fogos. Tem Faz alguém uma orando pipoquinha, cara, comemora. fervorosamente pra encontrar alguém como você, não é verdade? Chuta aquelas. Aquelas. Ai, se deixar, a gente fica aqui. 3 batendo horas de esse papo podcast. até. Mas... O Torres faz podcast todo dia. Ele manda áudio de 7. Ô, louco. É bom que agora dá pra aumentar a velocidade. Né? Aí diminuiu de 7, caiu pra 3. E vamos contar como que começa os áudios do Tony. Oi, Tássia, paz? Oi, Tássia, paz? Oi, Tássia, paz? E quando termina, deixa a benção e seja em Deus. É nosso bordão, né? Oi, meninas. Ai, Deus. Ai, gente. Mas olha, encerrando o nosso mês, tá encerrando, né? Tá encerrando, Esse esse é o assunto. último. Encerrando o mês do Dia dos Namorados. Deixar nesse recadinho pra você, que tenha como base pra sua vida Deus. E todas as demais coisas vos serão Sim, acrescentadas. sim. Né? Agora, junta todos esses episódios desse mês e analisa a sua vida. A melhor coisa, a Bíblia fala, né, que a melhor coisa é você se analisar. Para ali diante do espelho, para ali no seu quarto, no seu secreto e se analisa. Como que tem sido a minha vida perante Deus? Se Sim. você já namora, como tem sido o meu relacionamento perante Deus? Sim. Se você é casado, como tem sido o meu casamento perante Deus, Sim. né? Porque não é porque eu casei que, descansa. Venci, Não, né? Yes! Acabou. É mais ou menos assim. Começou uma construção de novo. Volte no início, né? E aí nasceu o filho, agora volta de novo, né? Construindo de novo. A nossa vida é cheia de altos e Sim, baixos, né? sim. Mas o importante realmente é que Deus seja a base de tudo. Sim. Porque se você tiver uma vida construída com a base, seja Deus, é construir a sua casa ali na rocha Na rocha, firme, é né? verdade. É o que a Bíblia fala, né? Se você constrói a sua casa na areia, a chuva vai vir, a tempestade vai vir e vai levar tudo embora. Mas se você construir a sua casa, a sua vida, todas as partes ali da sua vida, na rocha firme que é Jesus, pode vir tempestade, pode vir dificuldade, pode vir pandemia, pode vir coronavírus, que você vai continuar ali firme e forte. Sim. Né? Sim. E tem uma coisa que é importante que vocês falaram, olha, teve um mês, né, que vocês direcionaram, trouxeram palavras direcionadas para um bom relacionamento. E a palavra diz, não seja apenas ouvintes, mas praticante da palavra, não enganando a si
mesmo, entende? Então, se isso não for aproveitado, não está enganando o líder, não está enganando o pastor. Tá se auto-sabotando, né? Sim. Está se enganando. Você que E a perde, pior né? coisa é se enganar. Porque quando a gente se engana, a gente sabe no fundo que é verdade, que tem que ir por aquele caminho, mas a gente prefere ir por outro caminho. Então, se enganar é a pior coisa para você mesmo. Você está fazendo mal E a quem muito pra é você. dado. É isso aí. Você teve um mês inteiro falando de relacionamento. Sim. Se você se sabotar, Sim. muito será cobrado, né? Não pode dizer que você não sabia. A partir de A hoje, gente não sabia o que era defraudação emocional. a gente já viveu, mas não tinha um nome. Agora dá nome aos bois, Agora né? dá nome aos bois. Que da hora. Meninas, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe o relacionamento que vocês vão construir, que Deus abençoe a família que vocês vão construir. E tenha certeza que Deus sempre vai estar do seu lado para ser o seu braço forte, para ser o seu companheiro, para estar te mostrando qual é o caminho certo. E nós também. Você é menina? Procura Di, procura eu, procura a Sara. Você é consagrado? Procura o Torres, procura o Rubão, procura o Felipe, procura o Samuel. Sim. Que são aí as nossas referências aqui falando em podcast. Estamos aqui para te ajudar. Não sofra sozinha, porque você não está sozinha. Amém. Amém? Amém. Um beijo, até mais. Qual é o tema do próximo mês? Fica aí no ar. Curte, compartilha, ativa o sininho, que quando aparecer o tema do próximo mês você vai saber. É isso aí. Tchau, meninas. Deus Tchau, abençoe tchau. vocês.